9h04. Entrevista. Conforme anunciado, falado já na abertura do nosso programa, são 9h04 agora, o Berimbau vai conversar agora com o psicanalista Dr. Marcos. Vem com você, Berimbau. Olha, Lu, por telefone, mas ao vivo com a gente aqui, Dr. Marcos Corrêa Leite, fala sobre esse setembro amarelo, traz informações. Tem muitos casos aqui na nossa região, até quando a gente fala do tema suicídio, há um certo tabu, algumas pessoas acreditam que esse tema não deve ser comentado, outros já acreditam que o tema tem que sim ser debatido, a gente tem que encontrar soluções, tem que orientar pessoas. Então por isso nós convidamos aqui o Dr. Marcos Corrêa Leite, que vai falar com a nossa reportagem. Ele também é professor da UEL, é lá da cidade de Londrina e um dos psicanalistas mais importantes aqui do estado do Paraná. Dr. Marcos Corrêa Leite, primeiramente, bom dia. Bom dia, meu querido, bom dia a todo mundo aí que está ouvindo. Queria agradecer o convite aí de vocês, Acho que esse trabalho é um trabalho excepcional que tem que ser feito hoje em dia, E vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Doutor Marcos, até quando nós anunciamos aqui que nós teríamos essa entrevista, tem um colega meu aqui que é radialista, ele disse o seguinte: pergunta ao doutor Marcos porque quando a gente fala um suicídio, por exemplo, no rádio, ou é divulgado na imprensa, algumas pessoas dizem que isso não pode, que isso prejudica, outros já dizem que deve ser divulgado. O que a gente pode orientar nesse sentido? Olha, Ronaldo, isso realmente tem muito achismo, Eu acho que tem muito achismo para ambos os lados. Tem pessoas que falam que, assim, se você vai falar sobre a droga, por exemplo, você está incentivando, vai aumentar o consumo, vai estimular o tráfico e tal. Tem outras pessoas que dizem assim, não, se você falar sobre a droga, você vai ensinar, você vai orientar, então vai diminuir o consumo e tal. No suicídio eu acho que é a mesma coisa. Não existe, na realidade, nenhuma pesquisa que aponte com fidedignidade que falar sobre o suicídio ou a droga ou qualquer outro tema mais polêmico incentiva ou reduz, as ocorrências, tá? Então, nesse terreno, a gente ainda está engatinhando, por assim dizer. O que a gente sabe? Que é preciso que as pessoas se deem conta, tá, da saúde mental. Eu trabalho com a psicanálise aqui em Londrina já há algum tempo, há quase 10 anos. Sou formado pela UEL, tenho mestrado lá em Maringá, na UEM, E sou docente da UEL hoje em dia, atualmente. E assim, tem uma coisa que eu gostaria de falar e deixar muito bem claro, Nós que trabalhamos na área da saúde mental, nós trabalhamos com vidas, tá? E isso é muito importante. Tem muita gente fazendo trabalho ruim, trabalho fraco, tem gente que faz um cursinho de psicanálise de 1 ou 2 anos e acha que é psicanalista, E aí acaba falando por aí besteira, fazendo besteira, muita besteira. Eu recebo muita gente aqui na minha clínica, Tem gente que faz um curso de graduação nas coxas, Como eu acho que você já deve ter ouvido falar, Sim. E aí acaba falando muita porcaria por aí. Eu acho que isso tem que ser combatido sim, E trabalhar com essa temática da questão do suicídio, tem muita gente que não tem ideia do que acontece, do que é, e está falando sobre isso. Tem, por exemplo, para você ter uma ideia, tem pessoas que jamais atenderam em clínica, e falam sobre o suicídio, Tem pessoas que jamais pegaram mesmo casos de pacientes graves, em situação crítica, que tem ideação suicida, que tem planejamento suicida, e acabam falando sobre isso. E o que acontece? Acaba falando água, com todo respeito aí aos colegas profissionais, mas não tem experiência, fica muito na vida da teoria, E acaba falando besteira. Marco, a meu ver, tá, o suicídio, ele não é uma doença, tá? Como alguns têm tentado colocar. Ele é o efeito de um desamparo muito grande, Ele é o efeito, ele é uma consequência, tá, de uma piora no quadro da saúde mental da população. Então, a gente vai ver historicamente, tá, isso sim, a gente tem registros, tem números, historicamente está se aumentando os índices de tentativa de suicídio
e de suicídio de fato, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ocorre que tem muita gente que tenta se matar e sequer as pessoas sabem que é uma tentativa de suicídio, né? Por exemplo, acidentes em rodovia, às vezes a pessoa caiu lá do segundo andar porque estava limpando a janela, sabe? Sei. Essas coisas que vão chegar, ou o uso, overdose de droga, ou uso abusivo de álcool, né? E a hora que a gente recebe essas pessoas na clínica, essas pessoas falam assim, cara, eu não aguento mais viver, né? Eu fiz porque eu queria me matar. Então, assim, eu acho que focar na questão do suicídio, eu tenho um pouquinho de receio. Eu acho que seria mais interessante a gente focar na qualidade da saúde mental da população, tá? Que está cada vez pior. Tem uma pessoa aqui que é lá de Grandes Rios, não sei se também é da alçada aqui do doutor responder esse tipo de pergunta, mas é a dona Cida, e ela disse que perdeu uma neta, agora faz alguns meses, lá em Grandes Rios, e eu lembro que houve lá um caso, Luana, e ela perdeu essa neta, né, por questões aí foi um suicídio. Na verdade, ela foi encontrada lá morta. E ela diz que até hoje ela não tem informações de uma perícia, de um relatório, algo do IML, que comprove o que realmente ocorreu. Isso demora mesmo, doutor? Dá para responder isso? Ah, cara, eu já não é de fato da minha alçada. É mais a Polícia Civil, né? Isso, porque assim, tem toda uma burocracia, né? Tem o médico, tem o IML, então assim, eu trabalho com quem não se matou, né? Eu até falo com os meus alunos, né? Eu dou supervisão. E às vezes chega gente de fora e fala, porque eu tô desesperado, eu tô com um cara que... Falo, porra, mas você é médium por acaso para atender suicida, né? Porque a gente já atende pessoas que estão com ideação, pessoas que já tentaram, pessoas que ainda estão vivas. E isso é muito problemático, porque é como se o próprio profissional já soubesse que a pessoa ia se matar, né? Então, assim, depois que acontece, aí já não é mais da nossa alçada, né? Aí já é da polícia, né? Da Polícia Civil aí e tal, do corpo médico, já não é mais da minha parte. A dona Maria aqui, que é lá do município de Ivaiporã, ela está perguntando aqui, existe alguma receita para a gente conseguir identificar quando uma pessoa está partindo, né, para esse caminho de um problema psicológico, doutor? Então, Maria, né? Isso. Dona Maria, eu vejo muito nas redes sociais as pessoas fazendo receitinhas, né? 10 passos para isso, 10 passos. Isso não funciona, tá? Na realidade, o que a gente tem que trabalhar? Prevenção, tá? Como que é a prevenção? A prevenção, e eu trabalho muito isso nas palestras que eu dou, né, nos grupos de formação, né, que eu trabalho com a psicanálise aqui em Londrina. Ontem mesmo estive em Maringá, mês que vem vou estar em novembro, vou estar em Presidente Prudente. Eu gosto de trabalhar muito com essa ideia da prevenção, pensando assim, as pessoas têm que parar de olhar para o próprio umbigo, tá? E começar a olhar ao redor. Mas começar a olhar ao redor não de uma forma forçada, mas de uma forma real, né? No sentido de que eu me importo com o outro, eu preciso do outro, o outro é necessário para que eu também seja feliz. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo uma cultura, uma sociedade que diz assim, amor próprio primeiro. Cara, desculpa, sem o outro não tem como ter amor próprio, né? Eu não sei se você concorda comigo ou não, Ronaldo. Exato. Mas o que a gente vê? Tá todo mundo atrás desse tal de amor próprio e ninguém acha para vender, né? Ninguém acha onde compra esse negócio de amor próprio. Então, tá tendo eu acredito que está tendo uma deturpação muito grande, né? Da questão do amor, da questão das relações, dos laços sociais. E eu me preocupo com isso também, por quê? Porque, às vezes, as pessoas começam a conversar dentro de casa e acaba sendo aquela conversa muito mais de dever do que uma conversa que gere prazer, né? Ou seja, é um filho que deve contar para sua mãe o que está sentindo, não é um filho que se sente acolhido a tal ponto que ele tem vontade de contar para sua mãe, entende? Sei. E esse filho acolhido, para que ele tenha vontade de contar para a mãe, aí eu acho que o trabalho é com a mãe, né? O trabalho deve ser com a mãe para poder saber como acolher esse filho. O que está acontecendo que ela não pode acolher esse filho? Ou o contrário também, um filho para acolher os pais.
ou também dentro da relação de marido e mulher também, né, ou dentro da relação conjugal, né, como que isso pode se dar? Por quê? Porque o que eu vejo? Que a maior parte das pessoas que chegam para mim nessas condições graves já, né, o que geralmente aparece são famílias desestruturadas. Tá? Mas veja bem, não são geralmente, tá? Não é todos também. Famílias desestruturadas não é que o casal não está bem. Não é isso. É que, de alguma forma, por exemplo, ou a mulher não consegue falar com o marido, né? Alguma coisa que toca ela, porque ela tem uma fantasia, uma ideia de que alguma coisa muito ruim vai acontecer se contar. E por N motivos, né? Aqui cada um vai ter o seu motivo. Ou então não consegue falar para os pais, ou então traz uma história já de solidão, de abandono, né? Então, não vai ter uma receita, né? Mas tem uma possibilidade de prevenção, tá? E eu acho que aqui é o trabalho que a gente tem que fazer. Qual que é a possibilidade de prevenção? A gente começar a trabalhar nas nossas vidas, nos nossos círculos sociais, com as nossas famílias, com os nossos amigos, essa questão do respeito, da escuta e do cuidado com o outro. Eu acho isso muito importante. Doutor, nós tivemos até, eu queria agradecer que a Fernanda Dante, que é a esposa, a viúva do delegado doutor Gustavo Dante, ela que viabilizou para a gente aqui essa entrevista, é nossa amiga, viabilizou para a gente aqui essa entrevista. Tivemos um episódio que o doutor Gustavo Dante, quando ele faleceu, vítima de um suicídio, chocou aqui a região Vale do Ivaí, mas eu estou fazendo essa referência aqui por conta da Fernanda Dante, que fez aqui essa intermediação para a gente. Mas sabemos que no Paraná, a gente tem também muitos casos de policiais que estão precisando de atendimento. Até eu sei que o doutor Marcos também está sendo requisitado para esse tipo de atendimento. É meio que comum isso, doutor? Então, Ronaldo, aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, né, a cultura de hoje, né, isso está fazendo com que a depressão, o pânico, a ansiedade, né, o que está bem na moda hoje, síndrome de burnout, né? Não sei se vocês já ouviram falar por aí. Isso. Né? Síndrome de burnout, afastamento do trabalho, isso aí tá geral, tá? Seja na segurança pública, seja na saúde, quantas pessoas que trabalham na área da saúde que de repente pegam um atestado e desfalcam o posto, né? Desfalcam o hospital. Na educação também, muitos professores medicados, né? O que é uma pena, uma tristeza. Ocorre que na polícia a coisa é um pouco mais complicada. Por quê? Porque o policial, ele é aquele que está aí para servir e proteger, né? O policial é aquele que não pode fraquejar, o policial é aquele que não pode... veja bem, tem todo um ideal social que incide sobre ele, tá? Esse é o problema, porque aonde é que o policial vai poder dizer que ele é gente, né? Que ele é uma pessoa como nós, que ele também tem medos, que ele também tem família, que ele também tem problemas, como todo mundo, né? Entende o problema da coisa? Exato, doutor. Então, isso faz com que o Freud cunha um termo muito importante, né? Em 1900 bolinha, ele vai usar o termo repressão. Freud vai falar assim, esses ideais sociais reprimem, né, internamente nas pessoas, tá? E internamente vem entre aspas, tá? Mas reprimem internamente as pessoas aquilo que elas gostariam de fazer, falar e ser, né? Por quê? Porque para que eu possa ser aquilo que o outro espera de mim, né, eu preciso me anular. E nesse processo de me anular, uma hora isso explode, né? É o que geralmente acontece nesse caso. Então, ela geralmente está trabalhando com um ideal social, né, que não pode fraquejar, que não pode... veja bem, ninguém quer saber de um policial que está com problemas de depressão, né? Ainda mais, no caso, um delegado ou um agente que seja, né? Ou, sei lá, qualquer linha aí que você for pegar da polícia. Ninguém vai confiar no trabalho dessa pessoa. Por quê? Porque nós também hoje temos um preconceito muito grande. Se a gente olhar para dentro da nossa própria casa, dentro de casa, a gente vai encontrar pessoas com depressão, com pânico, com ansiedade, com problemas, às vezes, de transtornos alimentares, distúrbios de sono, entende? Isso tá aí, né?
mas em nome de um ideal social, essa classe em específico não consegue, não pode, né, manifestar o seu sofrimento. E aí vem o meu trabalho clínico, né? É um espaço para que não só os policiais, mas para que todas as pessoas, né, que me procuram possam falar disso, né? Tem um espaço para falar disso e resolver esses problemas, né? Exato, doutor. Tem uma pessoa que está fazendo uma observação, tem um município aqui da região que chama São João do Ivaí. São João do Ivaí tem uma localidade, essa localidade se chama Ubaúna. E a pessoa está dizendo aqui que um jovem lá tem dado problemas e que ele ameaçou invadir uma escola lá. Até eu estou recebendo essa informação aqui agora, e que os pais não mandaram os filhos para a escola, com temor daquilo que aconteceu, por exemplo, lá em Suzano. Mas ela está fazendo aqui só uma observação. Algum comentário sobre isso, doutor? Eu parto muito do princípio assim, que eu não posso dizer absolutamente nada sobre alguém que eu não atendo. Sei. E a pessoa que eu atendo, eu só posso dizer para ela. Né? Acho que eu tenho essa questão da ética muito resguardada comigo, né? Então, infelizmente... Até precisa saber o que está ocorrendo, né, doutor? Sim. Porque o que acontece, Ronaldo? Isso aqui é muito, muito interessante, né? As pessoas estão acostumadas a ver o que aparece por fora. Só que o que aparece por fora é só a ponta do iceberg. A hora que a gente senta para conversar com uma pessoa assim, né? E veja bem, tem que ser um profissional muito bem capacitado, tá? Não pode ser qualquer um. Eu insisto, eu coordeno a pós-graduação aqui em Londrina, em Fundamentos da Psicanálise, né? Que é para toda a população, não é só para psicólogo e médico, né? E eu vejo muito despreparo de muitos profissionais, né, que passam pela pós-graduação comigo, assim, e depois, claro, que vão melhorando, né, e tal. Mas é muito preocupante isso, né, porque não é qualquer um que vai conseguir fazer essa escuta e o manejo adequado, né, para poder intervir aí, de fato, né, colher os benefícios que uma análise tem como objetivo. Setembro Amarelo, ele é importante na orientação das pessoas, doutor? Então, aquilo que eu estava falando, Ronaldo, se a gente mudar o foco do suicídio para prevenção, né, para essa questão da saúde mental, eu acho que vai ficar um pouquinho mais interessante, tá? Mas é importante sim, eu acho que é um primeiro passo, né, um primeiro passo importantíssimo para colocar as pessoas a par do que está acontecendo. Mas também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Porque logo, e isso não vai demorar muito, vai estar sendo todo mundo diagnosticado como suicídio em potencial e vai ser todo mundo medicalizado, tá? Isso já está crescendo já. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque remédio não resolve, né? Remédio ajuda, tá? Mas não resolve. Tem várias pesquisas que falam disso, né? Pesquisas recentíssimas, inclusive. Se o pessoal quiser depois, basta procurar lá na internet, mas tem um Cielo, tem o Lilacs, né, que são plataformas aí de pesquisa. A medicação, ela é muito boa quando bem utilizada, né? Mas ela não vai resolver o problema. O que resolve o problema é a análise, né? É a conscientização da saúde mental, é esse cuidado, né, com a sua própria saúde mental, né? É um trabalho aí de uma terapia bem encaminhada. Doutor, eu queria agradecer aqui pela gentileza da entrevista, mas antes de encerrar aqui, eu deixo esse espaço aqui aberto. Se o doutor tiver alguma orientação especial, alguma mensagem especial sobre o tema, fica à disposição, doutor. Eu queria só focar nisso. Como eu trabalho com a formação, né, dos profissionais da saúde mental, eu queria que a população ficasse bem atenta, né? Porque, assim, tem muita gente vendendo gato por lebre, né? Então, vocês possam procurar antes que a população mesmo, antes de ser atendida, antes de escolher um profissional, possa procurar de vez, né, corretamente aí, quem é esse profissional, né, como que ele trabalha, quais as referências dele, se ele tem uma formação mesmo ou não, né, e que, então, possa ter o bom senso também, né, porque tem muita gente que começa a fazer um trabalho de saúde mental e vai piorando. Se está piorando, repensa, troca de profissional, né, vai buscar outra coisa, também isso é possível. E que toda a população possa entender, afinal de contas, né, que saúde mental e o pessoal da psicologia, da psicanálise, nós trabalhamos com vidas, né? Não é só simplesmente um problema de não faço esse curso ou aquele outro, né? A gente trabalha de fato com vidas, e isso é muito importante.
Doutor, obrigado mais uma vez aqui pela gentileza da entrevista, seja sempre bem-vindo aqui e dizer que a gente está aqui também, sempre à disposição, tá bom? Ronaldo, eu que agradeço, do que vocês precisarem aí, tá? Eu estou à disposição de vocês também. Obrigado, Grande doutor. abraço aí a todos aí, um abraço, até mais. Aí falamos com o doutor Marcos Correia Leite, né? Ele conversou com a nossa reportagem direto lá de Londrina, é psicanalista, é professor da UEL, para debater um pouco desse tema, até porque nós estamos no Setembro Amarelo, isso tem sido muito debatido aí nos municípios, na Secretaria de Saúde, nas prefeituras, as prefeituras têm feito também campanhas e a gente convidou ele para debater sobre esse tema aqui dentro do Show da Manhã. Se você quer ouvir música, ouça qualquer emissora. Mas se você quer um show de notícias da região e informação que mexe com o seu dia a dia, 540 é a sintonia. Nova Era, a Rádio Música e Notícia do Paraná.